Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos super bem-vindos. Hoje, no nosso bate-papo, nós iremos falar sobre vídeo independente e para isso nós trouxemos Afonso Galindo e eu vou deixar que o Afonso mesmo se apresente, por favor. Boa noite a todos. Sou Afonso Galindo, sou publicitário, sou documentarista, sou produtor cultural e estou me formando de jornalismo aqui na Estácio. Ok, Afonso, muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente sobre esse assunto que é tão importante e muita gente desconhece, né? Afonso, para a gente começar, lá no iniciozinho, ali pelo finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, para que a gente possa entender. O movimento do vídeo independente, ele não surgiu muito como uma contracultura em relação ao cinema. Ele surgiu como uma alternativa pelo fato de ser algo mais barato de se produzir. É isso mesmo? Existem controvérsias, né? O que acontece é que, durante muito tempo, produzir cinema no Brasil era uma ferramenta, era uma possibilidade muito elitizada por causa dos custos, né? Não só da locação de equipamento, de lentes, de formação de equipe, mas a questão do processo posterior, que é revelação, cópias, isso tudo era muito caro, né? Então isso restringia muito, limitava muito as pessoas a terem acesso à produção, a poderem produzir. Então, quando surgiu a possibilidade do vídeo, foi um grande boom, né? E, de alguma forma, as pessoas que também estavam querendo fazer e não conseguiam chegar, não conseguiam produzir, porque não tinham condição, não tinham os canais, utilizou essa ferramenta, sim, para criticar, para refletir, para reivindicar um espaço, digamos, democrático dentro da produção do audiovisual, né? E a gente pode enfatizar aqui também que a questão é que o cinema utilizava a película com base no sal de prata. O sal de prata, o sal de prata, na verdade, o sal de prata é o princípio da sensibilização da película, né? Então, Material muito caro. É um material caro, mas o principal destaque, nesse período principalmente, não era só a questão da película, era a questão da revelação, como eu já falei. A indústria no seu exemplo, total, para né? teres uma ideia, nós tínhamos dois grandes fornecedores de materiais no Brasil, a Fuji e a Kodak, né? A Fuji, ela era muito utilizada, a película Fuji, para fazer tomadas ou takes externos, porque ela era uma película que puxava para a cor verde. A Kodak era mais utilizada para fazer takes ou tomadas internas, porque ela puxava para o magenta. Então ainda tinha essas especificidades, o tipo de asa que você ia trabalhar, o tipo de iluminação. Quer dizer, existiam especificações técnicas que eram muito complexas, sabe? Então não é como hoje. Hoje você faz filme com celular, entendeu? Você tá produzindo com celular. Mas isso não quer dizer que a linguagem, que a estrutura narrativa tenha sido esquecida. O suporte ele é mais acessível, né? Mas a narrativa, a construção de narrativa, ela continua tendo seus parâmetros e as suas especificidades. Ok. A gente já conseguiu entender um pouco sobre em relação ao cinema. Agora, o vídeo independente em relação à TV. Eles não eram uma contracultura no sentido de que a TV fosse uma inimiga no formato, no material, no modo de se fazer, mas era uma questão de ideologia. Não só de ideologia, como de espaço, né? Durante muito tempo, hoje você tem uma realidade muito diferente da televisão. Muitos cineastas foram contratados logo depois da ditadura, porque ficaram sem emprego, a própria dificuldade de mercado. Muitos cineastas foram contratados para a TV, foram levados para a TV, e isso deu um caráter, um acabamento estético na narrativa, na imagem, na construção dessa imagem, muito próximo do cinema. Mas anteriormente a TV não era produzida por quem fazia cinema, né? Então, e quem fazia cinema não conseguia espaço na TV. O cinema brasileiro, ele era taxado, ele era tido como nefasto, como pornográfico, como imoral, como indecente, né?
E algumas coisas, algumas dificuldades de produção, que eram consequência da limitação financeira, do acesso até equipamento, acabavam se materializando no filme. Então, alguns filmes tinham alguns resultados um pouco grosseiros. Esse entendimento do cinema de guerrilha, da dificuldade de fazer, de meter a cara, de fazer na marra, entende? Não era muito compreendido, entendido pela população, e principalmente pela TV, né? Então a TV, na verdade, mantinha um distanciamento. Ela preferia trabalhar com filmes que vinham de Hollywood, com um acabamento, com uma composição, sabe, plástica, do que, na verdade, dar espaço e permitir que a produção brasileira tivesse dentro do seu conteúdo. Existia uma certa hegemonia da TV. E existia um formato de se fazer TV. E o vídeo independente, ele veio como uma linguagem mais alternativa, uma forma mais de reivindicação. Estamos falando de duas questões bastante distintas, né? A TV sempre foi muito norteada pela questão de audiência. Então, por ser uma questão de audiência, ela tem parâmetros que ela percebe importante seguir. O cinema, o vídeo independente, ele nasce a partir da reflexão, do entendimento do realizador independente livre. Então ele não vai se preocupar muito em estabelecer, em construir uma narrativa direcionada para faixa etária de 14 a 25 anos para ser exibido depois do Jornal da Globo, entendeu? Ele vai fazer o filme dele, ele vai querer construir a história, essa narrativa dentro do que ele entende, do que ele percebe importante contar. Ok. E o que você acha que o vídeo independente influenciou ali no começo, ali no início dele? O que ele influenciou? Ele influenciou na indústria fonográfica, na publicidade, na linguagem jornalística? Quais foram as portas que foram abertas depois desse fenômeno chamado vídeo independente? Em tudo. Porque, na verdade, o vídeo independente, por ele não estar preso com o peso desse compromisso do perfil, ele dava mais liberdade, mais mobilidade para o realizador, para o técnico. Então, câmera na mão, uma edição mais picotada, alguns tipos de enquadramento, quer dizer, era uma área, era um espaço de experimentação, era um espaço onde você podia trabalhar, tanto que é por isso que alguns diretores, na verdade, foram trazidos para a televisão, assim como no mercado internacional, alguns diretores de alguns países foram convidados, contratados por Hollywood, exatamente por essa questão dessa liberdade, dessa contribuição na linguagem, entende? Entendo. Eles compraram espaços na TV, né? E acabaram influenciando de alguma forma a TV. E a TV pirata, ela é influenciada, ela partiu daí também, né? Essa visão. Olha, sempre existiu um movimento muito forte, né? De realizadores, de técnicos, mas de diretores, que como também eram pessoas dentro da própria televisão, que tinham vindo do cinema, eles discutiam, eles provocavam essa liberdade do tripé, né? Essa coisa mais despojada, estabelecer uma outra relação com a câmera, né? Haver uma aproximação, uma humanização do processo. Então, existem muitas discussões que foram provocadas, algumas vezes por técnicos que vieram do cinema, ou até mesmo pela própria produção independente que colocava no mercado, entendeu? Então, e a televisão, por estar trabalhando com um público que se renova, ela precisa se reinventar. Não existe uma fórmula engessada. Ela precisa estar se reinventando, atualizando, oxigenando, porque senão ela congela. E se ela para no tempo, ela perde audiência. Nós temos um fenômeno muito parecido nos dias agora, atuais, é a questão de youtubers, né? É meio parecido com videomaker ou não? O que tu achas, na tua opinião? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Para mim, isso ainda é muito recente, né?
porque é a nossa história é presente. É uma forma alternativa de se fazer mídia. É aquilo que eu comentei agora há pouco. O fato de estar utilizando o suporte, na verdade, não significa que a linguagem, a estrutura de narrativa possa ser totalmente ignorada, ser totalmente colocada de lado e adotando um outro processo. Eu acho que são formatos, são propostas, são janelas que têm comportamentos, que têm tendências diferenciadas e que elas precisam ser respeitadas, entendidas, né? E amadurecidas as propostas e as estruturas de narrativa. Assim como foi a televisão, assim como foi a TV a cabo, assim como foi a criação dos canais com especificidades, os temáticos, os canais temáticos que só produziam aquele tipo de conteúdo. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito legal, mas ao mesmo tempo um pouco assustador, porque os parâmetros, as referências estão se distanciando. Então, é preciso cada vez mais você ter a propriedade, você ter a compreensão do que e por que você está fazendo, né? Quando a gente entra na questão da semiótica, né, que a gente traz a semiótica para a questão do audiovisual, não é à toa que a questão da narrativa existe, onde uma fusão é uma vírgula, um corte seco é um ponto parágrafo. Então, existe uma finalidade na narrativa, né, e que ela não pode ser simplesmente negligenciada. Mas existe um público, existe um suporte e existe uma necessidade de registrar, de partilhar uma ação, um momento. E isso é uma tendência. Então, eu acho que é muito complicado quando você compara um youtuber com um realizador de audiovisual, por exemplo. Ele é um realizador de audiovisual, mas ele, antes de tudo, está explorando e está trabalhando um outro mercado, que tem um outro perfil, né? E isso eu acho que é muito interessante, porque isso revigora, né? Isso te abre outras possibilidades, outros recursos, né? Mas isso não quer dizer que, basicamente, por exemplo, existe o tripé, existe o enquadramento, existe o plano, né? Então, existem elementos da narrativa que estão ali, mas a gente está falando de uma outra janela. Você acha que as técnicas, passando por um lado mais técnico, foram incrementadas novas técnicas com vídeo dependente, a questão de produzir, de produção, técnicas que eram um formato na TV, um formato no cinema, e técnicas foram aprimoradas ou, quem sabe, inventadas pelo próprio movimento? Claro, claro. Exemplo do Mauro Peixoto, por exemplo. Mário Peixoto é tido como um dos primeiros realizadores de longa-metragem do Brasil, do Limite, e ele não tinha recurso para ter um traveling, por exemplo. Tem um documentário Onde a Onda Acaba, que é do Sérgio Machado, que é maravilhoso documentário, que mostra o bastidor da produção do Limite. Então ele não tinha traveling. Então o que ele fez? Ele fez uma base de madeira, botou 4 caboclos carregando a base de madeira, sincronizando o passo com a câmera para fazer a simulação da câmera acompanhando. Então, quer dizer, o fato do vídeo independente, da criatividade, de você ter que se superar, de você buscar alternativas, isso também potencializa e dá um diferencial, um brilho muito especial, né? Porque, óbvio, você pode trabalhar com as condições de um estúdio com puta efeito, croma, computação gráfica, ótimo, que coisa maravilhosa. Mas, se você também tem sua criatividade provocada, isso realmente pode resultar uma coisa maravilhosa. Como, por exemplo, Ilha das Flores, do Jorge Furtado, que é um documentário muito maravilhoso e é um documentário extremamente criativo. A linguagem do videoclipes, do som que se fazia naquele período, as bandas, a música, você acha que tudo isso foi influenciado por esse movimento? Olha, a gente não pode esquecer de uma questão muito importante, que foi a contribuição da videoarte, no caso da galera que trabalha com artes plásticas, né? Videoarte foi um dos grandes movimentos que houve, né? O Arlindo Machado tem inclusive um conteúdo, um livro muito bom que fala desse processo, e eles foram, na verdade, os grandes aventureiros, né? Eles arriscaram, eles ousaram, eles tiravam, botavam color bar, eles colocavam letras, eles misturavam som, eles fundiam imagem. Então, por eles terem essa liberdade, por eles terem essa
essa possibilidade, eles oportunizaram que fossem vistos e apresentados resultados muito diferentes. Então, a gente não pode esquecer dessa contribuição, né? Ok, beleza. Então, Afonso, super obrigado. A gente te agradece mesmo por ter vindo bater esse papo com a gente. E eu espero que todos vocês que estão assistindo também tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre a questão dos vídeos independentes, né? Eu agradeço para você, agradeço a vocês também, uma boa noite. E estamos aí. Qualquer coisa, estamos no set. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.